Pois é, o Renato comanda neste momento um treino com portões fechados no CT Presidente Luiz Carvalho. A tendência é que todos os jogadores que atuaram, né, na vitória de 1-0 diante do Bahia estejam à disposição dele para esse jogo de quinta-feira contra o Fluminense. O que pode acontecer é uma preservação de algum titular que esteja um pouco mais desgastado. Ainda estão fora do time o lateral direito Léo Moura e o centroavante Lucas Barrios. Esses dois jogadores aí ficarão ainda um período um pouco mais longo, né, no departamento médico, se recuperando de diferentes lesões musculares, que é algo que realmente preocupa não só o Grêmio, mas todos os clubes do futebol brasileiro neste momento, com esse calendário apertado. Então, por isso pode acontecer sim alguma preservação. Mas tem boas notícias também. O Miller Bolanhos, ele já está treinando com bola, inclusive fez um treino no último domingo com bola de movimentação. Havia uma expectativa de que ele ficasse à disposição para o jogo contra o Bahia, mas o Renato preferiu deixar ele de fora. Então, há uma expectativa muito grande de que o Bolanhos esteja na viagem que acontece hoje à tarde para o Rio de Janeiro, para que ele possa pelo menos ficar no banco de reservas neste jogo de quinta contra o Fluminense. O lateral esquerdo, Marcelo Oliveira, também deve ficar à disposição do Renato. Tá aí. O Wagner Martins, tem uma previsão do retorno do Douglas? Quando que o Douglas retorna aos trabalhos com o elenco? O Douglas ele já está correndo em volta do gramado, mas é lesão de joelho, né? Passou por uma cirurgia de reconstituição do ligamento cruzado. A previsão de momento é que no mês de setembro ele volte a treinar com bola com bastante força, né? Como é um jogador que tem uma idade já para jogador de futebol um pouco avançada, pode ser que ele volte no mês de outubro, novembro, já no final do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Quem também está voltando aos poucos é o volante capitão do time, Michael, né? Ele entrou no jogo contra o Bahia, foi titular contra o Bahia. O Renato fez uma alteração aí com a saída do Lucas Barrios, avançando um pouco o Luan e povoando o setor de meio de campo com Michel, Michael, Arthur e Ramiro. E o Michael está falando sobre o condicionamento físico dele, como é que ele se sentiu no jogo contra o Bahia, e também sobre um momento bom do Grêmio, né, que é de perseguição ao líder Corinthians neste momento no Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Michael. Todos sabem que eu vim de um primeiro semestre muito difícil, com algumas lesões, né, mas eu não esqueci de jogar bola, não. É igual andar de bicicleta, você aprende e depois não esquece. Infelizmente, passei por um momento difícil, aos poucos estou retomando a minha confiança, né, o ritmo de jogo. Agora depende do professor Renato, ele sabe que eu estou à disposição, assim como outros também. Lá na frente ele vai ter problema também, porque os jogadores estão voltando, e isso só fortalece o nosso grupo. O momento é muito bom, né? Vem de vitórias seguidas aí, eu acho que esse é o nosso objetivo, sempre foi, né? É um campeonato longo, muito difícil, né? Então a gente tem que procurar sempre manter a regularidade, né? A gente está jogando os jogos do Campeonato Brasileiro, a gente tem que pensar no Campeonato Brasileiro, né? Desfrutar desse momento, mas saber que a cada jogo, né, vem uma pedreira pela frente. Então a gente tem que saber agora que vamos ter 2 jogos fora, né? Primeiro pensar no Fluminense, fazer um grande jogo lá no Rio, a gente já conhece a equipe do Fluminense, né, para que a gente consiga o nosso objetivo, que são os 3 pontos. Tá aí o volante capitão do time, Michael, que deve ter sequência como titular, né? Ele que é uma referência, né, na saída de bola do meio de campo do Grêmio, e ele com o Arthur juntos, né, dão essa qualidade para esse setor tão vital, né, que é para o time do Grêmio, para o time comandado pelo técnico Renato Portaluppi. E o Grêmio viaja hoje para o jogo de quinta contra o Fluminense e não volta também aqui para Porto Alegre. Tem compromisso na próxima segunda-feira contra o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte. Vai ficar no Rio de Janeiro. O Renato vai poder jogar o seu futevôlei, né, se tiver um período de folga aí entre um treino e outro na Cidade Maravilhosa. É uma pena que eu não poderei estar junto, porque seria uma ótima oportunidade para pagar um almoço, uma janta pro Fábio Sormani, pro Fábio Azevedo. Bom, eu acho que eles não estão acreditando muito nessa sua promessa, não. Wagner, eu já me despeço aqui falando, dando um toque para você em relação ao Renato, que com folga ou sem folga pode ter certeza que o Renato vai dar um jeitinho dele jogar o futevôlei. E você falou que ia pagar um almoço
Sormani e pro Fagner, vai ter que vir pagar e me colocar nessa. Agora que você me tirou, a sua dívida aumentou, Wagner. Até a próxima, companheiro. Tchau, pode ter certeza, está convidada também, Lívia. Um abraço a todos aí. Valeu, Wagner. E mal ele sabe que eu que vou escolher o restaurante. Tá perdido. Não, convidado você tá agora. Você que vai pagar, viu? Jamais. Como cada um paga o seu. Olha aqui, eu tive há 2 semanas lá em Porto Alegre e visitei o CT do Grêmio. Aliás, não conhecia, belíssimo espaço. E conversando com o Valdir Espinosa, e falávamos dessas voltas, né? Do Maicon, que estava a caminho, Marcelo Oliveira. Mas como o Renato encontrou soluções com esses jogadores machucados, né? Ele, por exemplo, agora está povoando com Michel, Ramiro, Arthur e Maicon. A hora que ele tiver que escolher 2, né, ou 3, vai ter que tirar um ali, vai ser um problemaço para ele, mas um ótimo problema. Na lateral esquerda ele está com o Bruno Cortez, que fez gol da vitória. E agora ele tem o Marcelo Oliveira voltando. Então, assim, está com bons problemas. Talvez na frente é que está improvisando, né? Empurrando o Luan para ser o centroavante. Quando o Luan joga mais com o Barros, talvez esteja o problema dele. Não tem um substituto imediato para o Barros. Mas o Grêmio faz uma grande campanha, é forte candidato na Libertadores também e dentro do Campeonato Brasileiro. O Renato, claro, vai marcar presença em Ipanema jogando o futebol dele. Pode ter certeza, o Renato Gaúcho não vai perder a oportunidade aqui no Rio de Janeiro.